A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a este canal e sejam abençoados você e toda a sua família. O Brasil foi surpreendido na tarde de sexta-feira, dia 5 de novembro, com a lamentável notícia de um acidente com uma aeronave de pequeno porte que levava a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, interior do estado de Minas Gerais, onde a sertaneja faria um show à noite. O acidente ocorreu em Piedade de Caratinga, a aproximadamente 4 quilômetros do aeroporto onde pousaria a aeronave. A cantora, que nos últimos anos se transformou no maior fenômeno do sertanejo do país, deixa um filho de 2 anos. Gostaríamos de expressar nossas condolências a todos os familiares das vítimas desse trágico acidente. Sem dúvidas, a dor que eles estão sofrendo, só Jesus pode consolar. Se há um momento para o qual nunca estamos plenamente preparados, é para este, a perda de um ente querido. Ao final deste vídeo vamos orar, suplicando as doces consolações do Espírito Santo para as famílias enlutadas. Diante de uma tragédia como essa, algumas questões vêm à tona em nosso coração. Por que morremos? O que vem após a morte? A vida termina quando morremos? E para onde vamos? Essas indagações permeiam os pensamentos do ser humano desde a antiguidade. Muitos sábios, filósofos, religiosos já tentaram responder a essas questões. Como eu sou cristão e busco respostas na Bíblia, não quero de modo algum aqui criar um ambiente de disputa religiosa ou doutrinária. Pelo contrário, desejo apenas compartilhar de uma reflexão do fundo da minha alma e com isso ajudar alguém que também já formulou essas indagações. A Bíblia é para nós a fonte de toda a nossa crença. Ela tem as respostas que procuramos. E é ela que afirma que Deus criou o homem para ser imortal. A morte teve origem na desobediência de Adão no Jardim do Éden, conforme está no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Um outro ponto que destacamos é sobre a imortalidade da alma. As Escrituras afirmam que a vida que levamos aqui na Terra é como se fosse uma antessala da eternidade. Quando o corpo não dá mais os sinais de vida, a alma do ser humano parte para a eternidade, pois o corpo retorna ao pó da terra, enquanto que o espírito volta para o Criador, consoante está na passagem do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata. Aqui está apenas uma ilustração, uma parábola para se referir à morte. Ou se quebre a taça de ouro, aqui também está se referindo à morte, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, da mesma maneira. A roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Corroborando, ajudando nessa descrição, nessa explicação sobre a imortalidade da alma, encontramos outra passagem que afirma
categoricamente que quando morremos, vamos direto ao encontro de Deus, a fim de prestarmos conta do que fizemos durante o tempo que Ele nos concedeu na terra. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Dessa forma, como vimos, todos os homens eles são pecadores e quando morremos, vamos nos encontrar com Deus. Podemos então concluir que, fatalmente, seremos condenados. Sim, isso é verdade. Porém, o próprio Deus resolveu este problema. De que forma, você me pergunta? Levando o seu filho a ser condenado em lugar de todos aqueles que tiverem fé nele, de acordo com o que encontramos nas passagens que seguem. Abre aspas. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João, capítulo 3, versículo do 16 ao 18. Abre aspas. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Essa passagem se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E para finalizar, o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Ela nos enche de esperança, afirmando que o corpo não permanecerá para sempre no pó da terra, porque haverá a ressurreição dos mortos, e aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo terão um novo corpo, semelhante ao dele, e então viveremos para sempre com ele. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está em João, capítulo 11, versículo 25. Outra passagem que fala acerca disso é, abre aspas, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12, 2. Portanto, amigo, onde passaremos a eternidade é uma decisão que nós tomamos enquanto estamos vivos. E eu rogo a Deus que você tome a decisão de viver aqui na terra com Cristo, para então, quando morrer, ir se encontrar com Ele na eternidade. Amém. Agora vamos falar com Deus. Senhor Jesus, suplicamos a consolação dos corações que estão enlutados, pessoas que perderam seus entes queridos de uma forma trágica. E eu sei que elas se encontram abatidas em uma profunda tristeza. Que o Espírito Santo repouse em seus corações e transmita-lhes um refrigério, um alívio. Também rogo, Deus, nesta oportunidade, por todos estes que ouviram essa mensagem, a fim de que depositem toda a sua confiança em Jesus, para que no dia do encontro com o Senhor tenhamos acesso à vida eterna. Amém. Que a paz de Cristo reine no seu lar. Jesus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua família. Fique com a presença do Senhor Jesus.